Tome da sua Bíblia. Hoje, nessa ministração, eu entendo que nós vamos entrar um pouco mais na prática da fé. Porque a fé precisa ser exercitada. Faz assim, ó. O que é isso? É o movimento que eu faço para exercitar o meu bíceps. Eu preciso também me movimentar para exercitar a minha fé e minha fé se tornar uma fé ativa. Amém? Glória a Deus. Você está aqui? Temos o tema hoje? Aleluia. O tema desta noite é creio e por esse motivo eu falo. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e nós oramos para que o Senhor nos abençoe por meio dessa palavra. Abra as Escrituras para nós, que esse ambiente seja cheio de fé, que esse ambiente seja tomado pelo mover do Teu Espírito, Pai. Que haja vida na mensagem, no entendimento, que o Senhor possa gerar em nós a fé necessária para rompermos e conquistarmos tudo aquilo que já está pronto, nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava lendo esta caixa aqui, essas palavras aqui, e eu achei tão tremendo, né? Porque o que nós estamos fazendo? Treinando uma geração de jovens fortes a romper em fé, chamando à existência a vida em abundância em Cristo Jesus. Crer em milagres, crer nas promessas, confessando a palavra com fé. Amém? Então, abra lá no texto base, que é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz a palavra. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Amém? Diga, eu creio, por isso eu falo. Mas o texto começa a dizer algo tão especial aqui que me chama a atenção, que diz assim: tendo nós o mesmo espírito de fé. E eu fiquei pensando nisso, meditando nestas coisas. O texto começa tendo em nós o mesmo espírito de fé. O que é isso? Fala de um comportamento, fala de uma atitude de fé. O texto continua dizendo, conforme está escrito. Agora, pensa nisso. O apóstolo Paulo faz uma citação de algo que estava escrito. Ele começa dizendo, tendo nós o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Então, eu preciso entender que Paulo estava fazendo uma citação de alguém, que está lá em Salmo 116, abra lá, Salmo 116, nós vamos ler alguns textos hoje. Antes que eu te entregarei 5 pontos aqui sobre confissão da palavra. Mas Paulo estava dizendo, tendo em nós o mesmo espírito de fé, tendo em nós a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mesma ação. E ele disse, como está escrito, eu creio, por isso eu falo. Agora, quem estava dizendo isso? Davi.
a Bíblia diz o seguinte, em Salmo 116, versículo de número 9 e 10. Deixa eu ler ele todo. Eu amo o Senhor, versículo 1, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou o seu ouvido a mim. Portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas da morte me cercaram, as dores do inferno se apoderaram de mim. Olha a batalha que ele está. E eu encontrei tribulação e tristeza. Então, chamei o nome do Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Gracioso é o Senhor e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva os simples. Eu estava abatido e Ele me socorreu. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente contigo. Olha o 8. Pois tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Eu criei, portanto, falei. Estava grandemente afligido. Preste atenção aqui, queridos, olha que tremendo isso. Davi, o salmista, estava num tempo de luta, de aflições, de batalhas. Mas no meio disso daí, ele creu e verbalizou a justiça de Deus, a vontade de Deus. Sabe, eu quero que nós possamos fazer um exercício aqui agora. Quando nós estamos diante de batalhas, travando as nossas lutas, sabe, quando a tristeza quer te abater, porque o coração dele estava triste, ele estava abatido. O texto está dizendo que coisas do inferno estavam cercando o cara. Mas ele, no meio desse cenário, a despeito de como estavam os seus sentimentos, gritando, tristeza, sentindo-se sozinho, o salmista se levanta e confessa uma palavra. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. E agora Paulo, voltando para 2 Coríntios 4, ele diz o quê? Nós precisamos ter o mesmo espírito de fé. O que ele está dizendo? Nós precisamos ter o mesmo comportamento. A minha pergunta é, gente, essa mensagem aqui hoje, ela vai de encontro a algumas situações que muitas vezes você e eu travamos. Mas nós precisamos mudar o jeito de lidar com as nossas batalhas, com as nossas lutas. Porque este homem tinha tudo para chorar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para entregar os pontos, mas o que ele fez? Creu na justiça de Deus. Mas não só creu, ele começou o quê? Falar dessa justiça de Deus, dessa bondade, dessa misericórdia. Ele chega no versículo 9 e diz, eu andarei perante o Senhor. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Hoje eu quero trazer aqui alguns pontos, sabe, sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Esta geração tem sido bombardeada. Em que sentido, queridos? Em performance. Nós nunca ouvimos a nossa performance performance irá nos premiar.
E muitas vezes nós vamos para o Evangelho, buscamos uma vida que agrada a Deus, baseado em performance. Eu não tenho porque eu não fui o melhor. Mas deixa eu te falar, um jeito de agradar a Deus é a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você vê pessoas arrancando elogios de Jesus. Por quê? Ora ele dizia para a mulher, grande é a tua fé. Nem mesmo em todo este lugar se viu uma fé como a tua. O que essa pessoa fez chamou a atenção. Faça-se notório a fé dessa pessoa, a fé dessa mulher. Querido, você entende? Porque a fé o agrada. Por que agradamos a Deus pela fé? Porque nós estamos colocando certeza em quem Deus é. Amém? O que é a fé? É uma certeza. Agora, se eu e você dissermos que temos fé, o que falamos deve acompanhar o que cremos. Se da minha boca ou da sua boca sair que não dá, na verdade é isso que você está crendo. Se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar sobre isso. Então essa é uma noite, queridos, que eu e você vamos precisar alinhar o que falamos. O nosso coração que crê terá que se alinhar com o que Deus está falando. Se você crê, então você vai dizer, amém? Sabe de uma coisa, eu quero falar hoje aqui, que esse espírito de fé, que me leva a um comportamento, grave isso, andemos também no mesmo espírito de fé. Tem um comportamento diferente. Quem tem fé pensa diferente. Quem tem fé fala diferente. Quem tem fé age diferente. Quem tem fé é diferente. E é isso que Deus está buscando. Uma geração diferente é uma geração de fé. Uma juventude diferente é uma juventude que crê. Por isso que a sua boca hoje vai ser tocada com uma brasa viva do altar. Em nome de Jesus, seus lábios serão purificados. Seus lábios, Senhor, manda mesmo seus anjos aqui, com uma brasa viva do altar, e toca os nossos lábios, porque nós queremos falar corretamente. O que é falar corretamente? É falar segundo Deus. Primeiro ponto. Se você quer ser alguém que exercita bem a sua fé, você vai precisar entender que a palavra tem poder de vida. Escreva. Número 1. A palavra tem poder de vida. A palavra de Deus tem poder de gerar vida. Pastor, eu já ouvi esse texto. Legal, mas essa palavra tem que estar nos seus lábios agora. A palavra tem poder de gerar. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, vamos para Gênesis 1.
Você está aqui? Gênesis capítulo 1, olha que tremendo. Tudo que Deus fez antes, Ele falou. Quando você vê aqui no capítulo 1, Deus queria realizar algo, Ele liberava uma palavra antes. Quando Deus fala, na palavra que sai de Deus, está tudo, já está pronto, já está feito. Então, quando Deus foi realizar algo, quando Deus foi fazer algo, Ele liberou uma palavra antes. Você já viu alguém dizer assim, ó? Nossa, o Deus fez o mundo, criou o mundo do nada. Isso está errado. Deus não criou o mundo do nada. Deus criou o mundo da sua palavra. Quando Deus liberou a sua palavra, aquilo veio a existir, porque Ele liberou uma palavra. Até eu e você. Gênesis 1, 26, o texto diz lá assim: e disse Deus, façamos o homem. Ah, Deus me fez do pó da terra. Amém, irmãos? Deus pegou uma matéria-prima, mas tinha uma matéria-prima espiritual. Tinha uma matéria-prima que foi liberada por Deus. Deus falou, eu vou fazer, disse Deus, façamos o homem. Então você precisa entender isso, que a palavra tem poder para gerar vida. Jesus disse, as minhas palavras têm espírito e vida. As palavras de Jesus têm um espírito, é espírito e vida. Então, aquilo que Deus fala, a palavra de Deus, ela carrega vida, poder de chamar a existência. Ela carrega em sua essência esse poder de gerar. Deus falou, aconteceu. Deus fala, acontece. Agora deixa eu te falar algo. A Bíblia diz no livro de Romanos, a palavra está perto de ti, na sua boca e no seu. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então há poder nas minhas palavras? Sim. Há vida também no que eu falo? Sim. Se tu estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis qualquer, será? Por que isso? Porque o poder da vida, da palavra, você pôs para dentro de você. E agora quando você fala as palavras de Jesus, que é espírito e vida, também ela vai gerar. O Senhor tem resgatado uma igreja que opera na fé. Uma geração que opera na fé. Creio, por isso eu falo. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto. É aí que faz a diferença, meu irmão. A palavra deve estar perto.
na sua boca, no seu coração. Deus, quando chama Josué, diz: Josué, deixa eu te falar uma coisa, está um grande desafio para você, mas olha, não pare de meditar nessa palavra dia e noite. O que é meditar na palavra? A palavra da fé no coração. E o que ele fala? Quem mais? Me ajudem. Para Josué: seja forte, corajoso, não temas. E ele fala: pega essa palavra, medita, de dia, de noite, usa essa palavra, fale dessa palavra. É isso. A palavra perto de você. Se tem Bíblia, abraça assim sua Bíblia. Se você só está com o celular, abraça o seu celular. Mas o seu celular não é sua Bíblia. Eu não estou falando isso para te constranger, amados irmãos. Não é, não é. Não é não. Seja curado em nome de Jesus. Mas não se aparta do seu livro. Um celular nunca vai ser um livro. Amém? Não aparta do livro. Abra o livro. Põe essa palavra perto de você. Amém? Uma das coisas que Deus me falou nesse ano, para nós como família. Família, eu, Patrícia e Alexandra. E tem a Nina também, mas a Nina não lê, né? Sabe o que Deus nos disse? Esse ano de 2022, coloque a palavra perto como prioridade. Pastor, mas você não tinha? Tenho. Mas eu preciso muito melhorar. Então, meu irmão, faça plano de leitura. Pastor, mas já começou o ano. Meu irmão, faça um plano de 3 meses para ler um livro, 2 livros, 3. O Novo Testamento começa. A palavra precisa estar perto de ti. Uma mentalidade renovada precisa estar exposta constantemente ao que está escrito. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Número 2. A palavra de Deus dentro de você tem o mesmo poder. A palavra, ouça-me bem, a palavra de Deus dentro de você, liberada pela sua boca, é diferente se Deus estivesse falando? Não. Porque você não está falando de você mesmo. Você está falando as palavras de Jesus. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quando tu estiverdes em mim, e as minhas palavras estiver em você, nós já aprendemos aqui, é dentro. Essa palavra dentro. Deus chama um profeta e fala: pega o rolo e come o livro, come o rolo. Deixa eu te falar uma coisa, é tempo de ler Bíblia. Não se engane. Se você e eu quisermos romper em fé, vai ser um tempo de ler Bíblia. Pastor, eu gosto de ler. Tá bom, leia a Bíblia também. Separe um tempo para a palavra. A palavra em você. Porque aí quando você vai falar, o coração fala do quê? A boca fala do que está cheio o coração. Por quê?
porque você está usando esse tempo com a palavra. Você está achando ali, estou lendo só um capítulo. Não, você está pondo a palavra. Come dela. Põe para dentro. E essa verdade, essa vida da palavra entrando em você, dia após dia, vai renovando você, seu coração vai sendo tomado, ocupado por ela, até que quando eu e você tivermos que abrir a boca, eu creio, gerou fé, quando eu verbalizar algo, eu estou falando no espírito da palavra, da fé. Para cada área da sua vida, existem muitas promessas de Deus. Quando você confessa a palavra, quando você libera uma palavra, verbaliza algo que Deus falou, é inevitável que aquilo permaneça igual, porque o que Deus fala, acontece. Oh, mas sou eu que estou abrindo a boca. Você não entendeu ainda que você está abrindo a boca, mas você está falando segundo Deus, segundo a palavra. Aleluia. 3. Chame a existência pela palavra de Deus. Abra lá em Romanos 4. Romanos 4:17. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Romanos 4:17. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Chamar a existência. A pergunta: como eu chamo a existência? Pastor, como eu faço isso na prática? Nós temos escutado isso. Chame a existência, chame a existência, chame a existência. Agora deixa eu te perguntar, como eu faço isso na prática? Sabe como você faz? Da mesma maneira que Deus chamou. Como Deus chamou? Falando, comando, haja luz. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja. E disse Deus, façamos. Uma forma de chamarmos a existência. Por já está falando chamar. Chamar. Amém? Chamar a existência, libere uma palavra, libere a palavra de Deus. Todas as vezes que você liberar a palavra de Deus, isso chama. O modo de chamar a palavra de Deus é liberar a verdade de Deus. Por isso que ela está na sua boca, no seu coração. A minha pergunta, você está aqui primeiro? Você está aqui, né? Então tá bom. Se você tem áreas da sua vida que precisa ser diferente, que você quer conquistar, você olha para ela e fala, eu não sei como isso é possível. Use
a matéria-prima de Deus. A matéria de Deus, a forma de Deus, foi liberar a sua palavra. Deus criou pela palavra. Olha a área da sua vida e começa a liberar palavra. Quando eu intercedia, prestes a casar, e eu não aconselho nenhum jovem casar do jeito que eu casei. Planeja, faz tudo direitinho. Mas eu cheguei na pastora e falei assim, é o seguinte, nós estamos em novembro e vamos casar em março. Hã? E os pais também fizeram. Hã? Ale, mas é fácil tomar essa decisão se a sua conta bancária está bem gorda. Mas não era o meu caso. Eu não devia nada para ninguém, mas também não tinha nada guardado. Mas eu fui falar com um homem de fé, sentei com o apóstolo, falei, apóstolo, é o seguinte, a gente quer casar. Aí ele falou, legal, começa pela data. Por quê? Porque quando você colocar uma data, aquilo se torna agora uma necessidade. E Deus supre a necessidade. Falei, beleza, então, vaza, varoa, bora casar em março. Vamos. Sabe o que eu fazia? Eu estava lá trabalhando, eu tinha um intervalo, né? De 15 minutos de café da manhã às 10 horas e às 15 horas. Eu ia lá para um carro que eu estava trabalhando, eu entrava lá e o que eu começava? Senhor, eu chamo a existência tudo aquilo que eu preciso para o meu casamento, eu chamo a existência isso, eu chamo aquilo, e começava a verbalizar, chamar pela palavra. Senhor, eu marquei uma data, supre a minha necessidade, provendo das coisas pequenas às coisas grandes. Aí chegava a tarde e ela falava, Ale, nego, eu tenho uma coisa para te falar. O quê? Tem uma moça que me deu vestido de casamento. Eu provei, não preciso nem arrumar nada. A noiva já está arrumada. Oh, aleluia. E eu comecei, Senhor, eu chamo a existência. Senhor, eu chamo a existência. Eu chamo a existência os utensílios da minha casa. Eu chamo a existência as mobílias da minha casa. Senhor, para que eu case, eu preciso que isso seja provido. Supre as minhas necessidades, Senhor. Libera a palavra. Aí eu ia para o meu grupo familiar, chegava alguém e falava assim, Ale, eu preciso te falar uma coisa. Isso daqui, ó, é um demonstrativo de papéis. Pode escolher o seu convite que eu vou mandar fazer. Eu vou pagar o seu convite de casamento. E assim foi, irmãos. Das coisas pequenas a coisas grandes. Eu peguei um dia, aí perto, antes de casar pertinho, as coisas já acontecendo. Tinha batalhas no meio disso também, viu, irmãos? Teve lutas. Mas essa é o quê? A nossa batalha da fé. Por isso que a Bíblia fala, levante o escudo o quê? Da murmuração? Não. Da reclamação? Não. O escudo do quê? Da fé. O que é o escudo da fé? Vou traduzir aqui para vocês. O escudo da fé é o quê? Certeza. Então, o escudo da fé é um escudo da certeza. O diabo tentava lançar uma seta, certeza. O diabo tentava lançar um dardo, eu levantava o quê? Certeza.
certeza. Aprenda a usar suas armas. Para de ficar apanhando e começa a bater, irmãos. Começa a pôr o diabo para correr. Começa a pôr o chifrudo para ir embora. Essa geração precisa aprender batalha espiritual. E a nossa fé, por isso que ela tem que ser inabalável. Forte, corajoso. Levantar o meu escudo e falar, alto lá. E ele foi chegando, irmãos. Ó, testemunho de casamento, meu Deus. Sei que vocês estão longe ainda disso, tá bom? Calma. Põe assim, alma, aquieta-te, como diz o tio Kleber. Né? Alma, aquieta-te. Tudo no seu tempo. Mas não significa que você não pode ir gerando, tá bom? Já orando, trazendo à existência bênção. Profetizar, pode. Mas no tempo de Deus, tá bem? Calma aí. Mas aí, sabe o que aconteceu? No meio desse monte de ganha isso, provisão que Deus mandava, chegou uma irmã e falou, eu senti do Senhor. As irmãs do Coquinho, irmãos, quando chega, você fala, oh glória, eu senti de te dar 2 malas de viagem. Amém, glória a Deus, né? Eu olhei para a cara dela, amém, aleluia, né? Ficou lá as malas. E foi chegando a data, irmãos. Aí um dia, alguém perguntou, vocês vão para onde? Na lua de mel? Não, a gente ainda não sabe, não. A gente está vendo se vai dar. Eu não sei se a gente, né, se vai dar. Por quê? A gente estava nessa batalha. Aí um dia, o escudo da fé caiu na minha cabeça, irmãos. Eu levantei, pem, acorda. Eu falei, Pati, peraí, meu. Se Deus mandou a mala, Deus vai mandar a viagem. O que aconteceu? Estava no auge, irmãos, ir para Caldas Novas. Oh, aleluia! E nós fomos para lá, irmão. Só alegria do Pai. Viagem provida. E assim foi. Chamar a existência. Pastor, você é contra planejamento? Não. Não sou contra planejamento. Muito pelo contrário. Planejem. Sente. Organize as coisas para fazer. Isso também é uma ação de fé. Mas também andar pela fé, viver pela fé, o justo viverá pela fé, não significa que isso eu vou fazer se eu tiver as condições naturais. Sim ou não? Porque a fé não opera no campo natural. A fé opera no campo do sobrenatural. Amém? Eu lembro, irmãos, quando eu comecei entrava no meu quarto e precisava de uma porta profissional bacana. Porque até então onde eu estava não era bacana. E eu estava cansado disso. Só que eu já estava aprendendo isso. E eu entrava no meu quarto e confessava a palavra. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Agora entenda o fluxo. Se você quiser, seu coração tem que desejar. Amém? E porque se quiser, o coração deseja, e eu ouço.
Então, peraí, eu preciso ouvir. Eu ouço uma palavra. Se quiser e me ouvir, ouvir o que Deus fala, aquilo gera fé no meu espírito, no meu coração. E a Bíblia dizia: você vai comer o bem, o melhor dessa terra. Eu entrava no quarto e falava: Deus, essa porta do Senhor já existe. Abre para mim um lugar de oportunidades, um lugar de crescimento, um lugar onde eu vou me estabelecer, ou um lugar onde eu vou. Eu comecei a chamar isso. E Deus abriu. Esse lugar que Deus abriu me formou profissionalmente. 1, 2, 3, 4 promoções no lugar. Vários aumentos de salário. Onde começou, irmãos? Falando. Tinha dia que eu me achava meio inadequado. No começo, já vou adiantar para vocês, tá bom? Como a gente já passou nessas fases, então eu vou adiantar para você. Quando você entrar no seu quarto e começar lá, a tua palavra diz, Senhor, que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Obrigado, porque o Senhor está trabalhando na salvação da minha família. Vai ter hora que vai parecer meio esquisito. Pô, vou ficar falando aqui. Aí você levanta o escudo. E continua liberando a palavra. Mas no mundo espiritual, irmãos, a vida da palavra está gerando, está produzindo. E a palavra que sai, a palavra que ela é enviada, ela não volta vazia. A semente da palavra que foi liberada e plantada, ela vai trazer o fruto daquilo. Toda semente produz conforme a sua espécie. Tudo no reino de Deus é comparado a uma semente. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 18, 21, dá para pôr? A morte e a vida estão no poder da... A língua está onde, irmão? Na boca, né? Então tá. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama, algumas traduções, que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Agora, se estava dizendo que você vai comer do fruto, significa que a palavra que você falou, pega aqui, está aqui? Pega aqui. Significa que a palavra que você falou é uma semente que vai gerar. Diga, minha boca e meu coração está cheio de semente, de vida. Tá bom? Quarto ponto. Tenho 10 minutos para acabar. Senhor, dá graça ao teu servo. Abra em Mateus capítulo 17. Quarto ponto. A fé praticada por meio de palavras liberadas te levará a viver o que um dia você não pôde fazer. Ela vai te arrancar de um lugar de não posso para um lugar onde tudo posso. Vou repetir. A fé praticada, verbalizada, liberando palavras, vão nos tirar, vai te levar a um lugar onde você dizia assim, não dá, não deu. Como jovem, não está dando, né? E vai nos levar a um lugar onde,
Uau! Glória a Deus! Aqui está um exemplo desse. Mateus 17,14 diz que chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Então os discípulos tiveram uma experiência assim. Não deu. Não aconteceu. (17) E Jesus respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Agora olha só, versículo 16 fala assim, que os discípulos tiveram uma experiência ruim, de tentar fazer algo e não acontecer, de tentar buscar algo e não dar certo, de tentaram. O pai falou assim, nós trouxemos para ele, eles tentaram e não deu. Você já teve uma situação assim, irmãos? A resposta evangeliquez, increduliquez. É assim muitas vezes. Ah, não era a vontade de Deus, né? Sabe por que não aconteceu? Porque não era a vontade de Deus. Eu, se fosse um desses discípulos aqui, certamente, fala, ó, Deus sabe, né? Deus sabe, né? Glória a Deus que Ele está trabalhando com a nossa fé. Mas o que está acontecendo? Não deu, cara. E muitas vezes nós falamos, não é a vontade de Deus, mas aí, Jesus só fala assim, eu vou dar o motivo porque não deu. Ó geração incrédula. Opa, então peraí, por que não deu? Porque tinha incredulidade. E muitas vezes existe uma sutil incredulidade. Qual é essa sutil incredulidade? A incredulidade sutil é o seguinte, os discípulos não falaram assim, nós não vamos fazer. Quando trouxeram o menino para ele, eles foram lá para fazer. Sim ou não? Tentaram fazer, mas não puderam. E aí Jesus fala, pô, mas eles foram lá. Uau, os pastores foram lá. Os apóstolos estavam lá. Eles oraram e não aconteceu. Tinham tudo para dizer isso não é de Deus, não é? Mas Jesus chega e diz o quê? O motivo disso é que aí dentro de vocês tem incredulidade. Essa sutil incredulidade que muitas vezes nos leva a fazer, mas sem crer. Aí Jesus chama e ficou lá o dia inteiro? Não, capeta. Tchau. Agora, é aqui que está o ponto. Glória a Deus que você e eu estamos aqui. Olha o versículo 19. Então, os discípulos aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que nós não pudemos expulsar? Deixa eu te dar uma lição aqui. Pega essa. Quando algo que você tentou fazer não rolou, não deu certo, ao invés de desistir, vai perguntar para Jesus por que não aconteceu. Vai buscar aprender, vai buscar entender.
Os caras foram a Jesus como? Em particular. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Particular. Vai até Jesus, vai ter com ele e fala, Deus, me fala. Porque o Senhor disse que se a tua palavra estiver em mim, eu vou fazer. O que está acontecendo? Por que não funcionou? Sabe, irmãos, a fé tem que funcionar, amém? Então, assim, eles foram até Jesus, e aí Jesus começa, então, beleza, vocês vieram me procurar. E Jesus lhe respondeu, por causa da incredulidade. Porque, na verdade, eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda. O que você vai fazer? Tem uma vírgula. Hã? Ah, então tem que falar? Jesus estava ensinando os seus discípulos a fé prática. Vocês estão crendo? Então, se você tiver fé, você vai falar. Direis a este monte. Não está dizendo que você vai falar sobre o monte. Está dizendo que você vai falar a este monte. Não é falar sobre problema. É falar ao problema. É diferente, sim ou não? Agora, volta aqui para você. Como nós estamos orando? Oh, Senhor, sabe, né? Tá difícil, Senhor, por que isso? Né, Senhor, porque, Senhor, tu sabes. Claro que eu sei. Sou Deus. E, vai, filho. Então, Senhor, e por quê? E por quê? O que é isso? Falar sobre o monte. O monte é difícil, ele é inclinado, tem pedra, eu escorrego. Quando eu estou chegando lá em cima, eu escorrego de novo e caio de novo. É falar do problema. Mas Jesus falou o quê? Você vai dar um comando ao problema. Sai daqui, em nome de Jesus, e vai para lá. Percebe que você precisa verbalizar, soltar a palavra. Tenho 2 minutos para o 5º ponto. Me ajuda, Espírito Santo. Só gravem aí. 5º ponto. Entenda que Ezequiel 37 é um outro ponto que é tremendo sobre confissão. Leiam de dever de casa aí. Ezequiel 37, ele está cercando um vale que estava seco. Seco. Sequíssimos. Deus chama o profeta e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, pode viver isso? E ele fala, Senhor, tu sabes, se o Senhor disser que pode, vai acontecer. Mas aí o que aconteceu? Deus dá uma direção para Ezequiel, fala, então, profetiza, diga a estes ossos, diga, fale. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, houve um rebuliço. Você está entendendo, irmãos? Qual é o momento que vai acontecer? Enquanto você crê e profetiza, vai gerando, vai soltando. E a Bíblia diz, e ele disse o seguinte, diga a esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Oh, glória! Você não vai falar pelo que não vai acontecer pelo que eu estou dizendo do meu achismo. Ouve a palavra. Profetiza. Põe a mão sobre o teu coração. E outro aqui, ó, na sua boca. Diga nesta noite, eu declaro que o meu coração
está alinhado com a palavra de Deus. E a minha boca está alinhada com a palavra de Deus. Então, com o meu coração, eu creio para a justiça. E com minha boca, eu faço confissão para a salvação. Os meus lábios são lábios que produz sabedoria em abundância. Os meus lábios são lábios que edificam a muitos. Os meus lábios são mananciais de vida. Portanto, eu creio com o meu coração, porque a tua palavra está no meu coração e na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você vai pegar áreas da sua vida. Escreve. E você vai orar e falar assim: Deus, qual é a palavra que eu vou orar em cima disso? E aí, você vai pegar aquela área e você vai pegar o texto. E aí você vai orar com fé, profetizando, chamando aquela palavra sobre aquela área, até romper, até se manifestar. Amém?